Muito bem, muito bem. Salve, salve a todos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Quero saber de vocês aí, coloca no chat para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo, me vendo bem, tudo certo, tudo tranquilo. Boa tarde, Dibagin. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Salve aí para Baixada Santista. Show de bola. Muito bom tê-los aqui novamente. Aí, ó, um salve também pro Thiago, que é lá de Ananindeua, no Pará. Show de bola, né? Estado do Pará. Sempre representando aqui também no canal, né? O pessoal do Norte, Nordeste, aí na região mais para cima do país, sempre aqui comigo no canal. Show de bola. Seja muito bem-vindo, Thiago. Prometi para vocês, né? Conforme nós tínhamos conversado na última aula, no último sábado, de fazer uma live sobre Crash Training, né? Sobre uma proposta de treinamento que envolve aí os treinamentos de all-out. Também, não só pela questão que pode ser abordado para academia, a gente pode transferir isso para o ambiente de academia, mas porque também a gente pode vincular aí não só a proposta para atletas de alto rendimento, mas também para que a gente possa trabalhar aí com reabilitação. Por mais incrível que pareça, esse modelo de treinamento que eu vou apresentar para vocês aqui, também ele pode ser aplicado para pessoas que estão em processo de reabilitação, principalmente reabilitação ortopédica, ali naquela parte que envolve mais o joelho ali e tal, né? Quadril também. Então, vai ser bem legal esse modelo que eu vou apresentar para vocês aqui. Eu já coloquei algumas coisas até no meu canal no YouTube sobre isso, mas é interessante que a gente vai abordar aí algumas coisas vinculadas à minha periodização, pressão de treinamento, beleza? Crash Training, o que é? O que significa isso, né? Como que a gente usa esse modelo de treino, como que a gente aplica isso na nossa prática profissional. E para isso, então, para ficar, claro, muito mais nítido para vocês, para que isso fique muito mais evidente, obviamente que eu trago sempre a literatura científica, é um dos compromissos que a gente tem, né? É sempre um compromisso do profissional de educação física, é sempre um compromisso do cientista como um todo, basear a nossa prática em evidências científicas. E eu trago esse estudo aqui, não só pela questão desse estudo ser o pioneiro no que se aplicou a esse modelo de treinamento que eu vou mostrar para vocês, lá publicado em 2015, vai fazer 10 anos ano que vem, mas porque eu tive a oportunidade, a honra, né, de ter aula com dois desses profissionais que estão aqui no artigo científico. Isso que é legal. Então, é um carinho a mais, né? Até uma questão de respeito aí aos professores, porque vocês podem ver que esse artigo foi publicado por Bradley Clark e colaboradores, né? Que tem uma galera aí nesse estudo científico, mas dois desses professores foram professores meus. Tive a oportunidade de trabalhar com o professor Luiz Guilherme na graduação, ele me deu aula durante um ano, baita de um profissional, e também o professor Vitor Costa. O professor Vitor Costa, que na verdade é o idealizador desse método, né, porque ele enviou esse artigo científico lá para o pessoal da Austrália, lá para a Oceania, e são caras fantásticos, são brasileiros, né, são nossos aqui, né, e eu gosto sempre de enfatizar isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Vitor numa disciplina especial de doutorado, aqui na UDESC, ele é professor da UDESC, né, no caso, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e o Luiz Guilherme, ele é professor da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, a qual eu me formei. Então, tive a oportunidade de conhecê-los como profissionais e como pessoa. E eu acho muito importante enaltecer profissionais que trabalham de verdade. Então, eu faço questão aí, um abraço, um beijo no coração, professor Vitor Costa e professor Luiz Guilherme, que fazem parte aí da minha história acadêmica, beleza? Bom, esse artigo científico aqui, o que eles investigaram, né? Como parte da tese de doutorado do professor Vitor Costa, o qual é professor efetivo da Universidade do Estado de Santa Catarina, eles investigaram o seguinte: efeitos de um período de sobrecarga de 7 dias de treinamento de alta intensidade sobre índices fisiológicos de desempenho de ciclistas competitivos. Uma tradução aí quase que literal, porém um pouquinho ajustada aqui, para que vocês entendam o que é realmente esse estudo científico, o que foi feito nesse estudo científico, e realmente aí um trabalho bastante interessante, certo? Bom, vamos lá, vamos seguir adiante aqui então nesse estudo científico. Eu vou mostrar para vocês aqui o que foi feito, eu vou mostrar os resultados desse estudo científico, depois mostrar uma aplicação prática de fato, tanto teórica quanto prática, né? Ou seja, uma aplicação de como você pode prescrever esse trabalho acadêmico e como que você pode utilizar isso na sua prática em sentido realmente, né, como você vai observar isso utilizando, por exemplo, percepção de esforço, como você vai utilizar a frequência cardíaca. Então, vou mostrar para vocês depois um videozinho aí, show de bola, tá certo? Bom, esse estudo aqui participaram 28 ciclistas competitivos, então eram ciclistas realmente que já participavam de competições, não necessariamente atletas de alta performance, mas que participavam de competições do sexo masculino,
com idade média de 33 anos de idade e com desvio padrão de 10. O que isso significa, então? Que, por mais que a média da idade é 33 anos, mas tinha atletas aqui, pelo menos, né, recreativos, digamos assim, né, pessoas competitivas, nós tínhamos lá pessoas com 30, pessoas com 29, pessoas com 38, então a média era 33 anos, mas o desvio padrão era 10. Ok? Então, era uma amostra aí, pelo menos em relação à idade, um pouquinho abrangente, um desvio padrão aí considerado até alto, ok? Todos os participantes eram experientes no ciclismo há pelo menos 2 anos, então eles tinham experiência em treinamento, em competição há pelo menos 24 meses, ou seja, 2 anos aí. Vamos lá. E aí o seguinte, os autores, eles dividiram esses 28 ciclistas de forma randomizada. O que isso significa? De forma sorteada, né? Então foi ao acaso. Esses participantes foram distribuídos aleatoriamente nesses 3 grupos aqui. Grupo controle, grupo short crash training e grupo long crash training. Então, desses 28 ciclistas aqui, na hora do sorteio, né, tipo uma mega sena, tá, pessoal? É tipo girar um globinho, participante número 1 foi lá pro crash. Participante número 2 foi lá pro controle. Participante número 3 foi pro controle. Participante número 4 foi pro controle. 5 foi pro crash. E assim sucessivamente. Qual que é a intenção? Evitar viés de pesquisa, claro, né? Porque a amostra acaba sendo sorteada. Eu já vou explicar para vocês o que é esse grupo short e o que é esse grupo long. As palavras já ajudam a entender. Short, curto, long, longo. E o grupo controle foi aquele grupo que simplesmente seguiu a periodização do treinamento clássica, tradicional dos próprios treinadores, que já, né, supervisionavam esse grupo de atletas. Enquanto que o grupo short e o grupo long, eles receberam uma intervenção diferenciada que também daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Antes da realização dos testes físicos, os participantes foram instruídos a não consumirem nenhum recurso ergogênico e evitar exercício extenuante 24 horas antes dos testes. Então é bem interessante isso aqui, tá, pessoal? Vamos lá. É muito interessante essa frase aqui que eu trouxe do artigo científico, porque é o seguinte, olha só. Recursos ergogênicos. O que nós temos aí como recursos ergogênicos, ou seja, aquele recurso que interfere na performance, né? Ergogênese. O que é ergo? Trabalho. Ergo vem de trabalho, ergonomia, né? O estudo do trabalho. Ergo, trabalho. Gênese, formação. Formação de trabalho. Então, um recurso ergogênico é aquilo que ajuda a aumentar o trabalho. Nesse caso aqui, o desempenho físico. Nós podemos citar aí os mais clássicos, no caso do ciclismo, né, que está sendo utilizado aqui na metodologia de trabalho, a cafeína, a creatina, a beta-alanina, o bicarbonato, mas assim, de uma forma um pouco mais convencional, a creatina e a cafeína, que são mais baratas, inclusive. Depois entra aí a beta-alanina, mas costumeiramente aí a cafeína e a creatina. A creatina ela fica um pouquinho mais à parte, porque a creatina ela interfere na composição corporal. Então, aí já é um pouquinho diferente, né? A creatina ela pode aumentar o peso corporal do indivíduo. Se for um atleta aí, corredor, por exemplo, isso pode interferir na passada, na pisada, etc, etc, etc. Né? Eu estou pensando em trazer uma live aí sobre recursos ergogênicos. Mas isso aí fica para uma outra conversa, ok? Bom, deixa eu primeiro aqui cumprimentar aqui o Ivanildo, né? Salve, Ivanildo, que é lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. O Ivanildo está sempre com a gente aqui também. Um salve lá. Converso bastante com ele aí por e-mail e tudo mais, né? É um cara sensacional que está sempre acompanhando os nossos trabalhos. Um salve aí para Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte, lá do outro lado do país onde eu tô, né? Então, um salve aí, né? Grande Rio Grande do Norte, que também tem outras pessoas que acompanham aqui, não só do Rio Grande do Norte, mas do Ceará, do Pernambuco, da Bahia, o pessoal do Nordeste sempre aqui com a gente. Beleza? Bom, outra coisa interessante é que 24 horas antes já foi suficiente, né, para interromper o trabalho. Isso mostra aí o poder da recuperação desses atletas. Então, 24 horas antes, eles já pararam com os treinamentos exaustivos e foram aí para fazer os testes físicos. Vamos entender como é que foi aqui a questão dos testes e do treinamento, da periodização, para vocês entenderem o que é essa burdoada aí desse crash training. Por isso que o nome é crash training, tá, pessoal? Porque, na verdade, o crash, essa palavra aqui, crash, significa batida, esmagar, crash, né?
ele é um treinamento que visa que o indivíduo ele desenvolva o máximo da sua capacidade de trabalho. É um crash, é um treinamento que ele vai fazer o máximo que ele pode naquilo que foi prescrito, seja na bicicleta, seja numa corrida no sprint, seja, por exemplo, numa série de musculação, porque nós temos também esse crash aplicado à musculação. Nós temos o CRT, né, que é o Crash Resistance Training, que eu trago no meu livro, Teoria e Prática da Musculação. No canal do YouTube também eu explico um pouco sobre isso também. Então, o crash, na verdade, ele é uma estratégia de treinamento. O que os autores fizeram aqui foi aplicar ao ciclismo. Como que foi, então, essa periodização de treinamento? Vamos lá. Eles fizeram um teste, ok? Que foi um teste de VO2 máximo na bicicleta, obviamente, né, no cicloergômetro, ou seja, uma bicicleta contendo uma máscarazinha, onde a gente consegue avaliar a troca gasosa, né, nessa máscara, que é uma espirometria, e fizeram também um TT. O que é esse TT aqui, ó? O que é esse TT? É um time trial. O que significa isso? Um contrarrelógio. O que é um contrarrelógio, Moacir? Um contrarrelógio é o seguinte: eles fizeram 20 km de pedal e fizeram o mais rápido possível. É uma tarefa. É uma atividade a ser cumprida. É um desafio. É um time trial. É um contrarrelógio. Contrarrelógio, nesse caso aqui, 20K. 20K de pedal. Então, esses atletas tinham que fazer 20K o mais rápido possível. Ok? Então, além do teste de espirometria, que foi feito no cicloergômetro, eles fizeram também um contrarrelógio. Uma bike 20K o mais rápido possível. Perdão, 20K não, 20 minutos. 20 minutos. Desculpa, novamente, 20K, exatamente, 20K. 20 quilômetros o mais rápido possível, contrarrelógio. Olha só, depois disso, eles descansaram 7 a 10 dias. Então, eles tiveram um período aí de descanso de 7 a 10 dias. Depois desses 7 a 10 dias, eles fizeram novamente o consumo de oxigênio, fizeram um teste de novo e fizeram o contrarrelógio de novo. Tá? Então, imagina o seguinte, tá? Vamos pensar o seguinte, para ficar mais prático para vocês entenderem. Vamos supor que eu, Moacir, faço parte do estudo. Sou aí ciclista competitivo. Hoje, dia 2 de março, sábado, eu fui lá no laboratório dos pesquisadores e fiz o teste de cicloergômetro e fiz o contrarrelógio, 20K o mais rápido possível. 7 dias depois, sábado que vem, eu vou lá e volto e faço a mesma coisa. Para que isso? Por que os autores fazem isso, propõem isso? Para que os próprios indivíduos sejam o seu próprio controle, para que exista uma comparação entre eles mesmos. É isso que se faz, de verdade. Na verdade, é isso que deve ser feito. Eu ser o meu próprio controle, e não uma outra pessoa ser o meu controle. Isso que é legal. Foi isso, inclusive, que eu tive a oportunidade de conversar com o professor Vitor na aula dele. Ele explicou isso. A gente fez isso. Por quê? Para que cada indivíduo que fosse ser submetido à intervenção do crash training, ele pudesse ser o seu próprio controle. Então foi show de bola. Do ponto de vista metodológico, o cara foi muito assertivo. Show de bola. Depois disso, o que aconteceu? Os participantes foram divididos, né? Lembra? Grupo controle, short e long. E aí fizeram segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, de Monday até Sunday. Segunda até domingo. 7 dias direto de paulada. Paulada. Só que daí um grupo fez short, o outro grupo fez long. A intervenção terminou, foram apenas 7 dias, foi um microciclo de choque. Então, a periodização ela se faz verdadeira e ela se faz com muita utilidade. Não vem com essa que não precisa periodizar, porque o cara que diz que não precisa periodizar é duas coisas, tá, pessoal? É duas coisas. A pessoa, o profissional, né? O profissional de educação física, que diz que não precisa periodizar é duas coisas. Ou ele não conhece sobre periodização, ou ele não sabe fazer. Ou os dois, né? É aí que está o... Ah, isso aí não funciona. Isso aí não funciona. Não funciona porque ele não sabe fazer ou não conhece. Porque se conhecer e souber fazer, funciona. Tá aí, ó, para vocês na tela. Então não vem com balela de que, não precisa periodizar. Então tá. Se vocês querem acreditar em profissionais que dizem que não precisa periodizar, fiquem muito à vontade. A amizade continua a mesma, mas eu trabalho com periodização assim, de acordo com a literatura científica. Beleza?
Depois que terminou esses 7 dias, esse microciclo de choque, teve uma recuperação de 7 dias, um treinamento regenerativo, fizeram novamente o teste de consumo de oxigênio e fizeram novamente o teste de contrarrelógio. Legal, né? Então eles fizeram um teste aqui, 7 dias depois fizeram mais uma vez, antes de começar. Depois do treinamento regenerativo fizeram mais uma vez. E quando passou mais 7 dias off, fizeram mais uma vez o consumo de oxigênio e o contrarrelógio. Por quê, galera? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você tem que se perguntar por que os caras fizeram isso. Não simplesmente aceitar. Por que eles fizeram isso? Eu quero saber por quê. Por que eles fizeram mais 2 testes 7 dias depois da intervenção e 14 dias depois da intervenção? Podia parar aqui, ó. Mas não, eles pararam aqui. Por que isso? Tem uma explicação. Na verdade, tem várias, mas a principal explicação é a seguinte. Eles queriam verificar se o consumo de oxigênio e o contrarrelógio a gente vai verificar o quê? Potência, né? Capacidade máxima de fazer ali 20 km o mais rápido possível. Eles queriam verificar o quê? O efeito residual desse treino aqui. Será que 14 dias depois os atletas ainda colhiam benefícios dessa intervenção bordoada aqui, que foi o crash training, seja short, seja long? Tá, mas o que foi esse treinamento? Vamos lá. O que foi esse treinamento? Olha só. O short crash training, né, foi o seguinte. Estímulos all out. O que significa estímulos all out? Estímulos, cara, fazendo o máximo possível, fazendo a máxima potência, o máximo, é correndo do cachorro do vizinho, é correndo vendo Jesus, é o máximo, é o mais rápido possível, mais, enfim, é o máximo que você consegue desenvolver. Estímulo all out. Isso se chama all out, máximo. Só que como é que funcionou o short crash? Daqueles 28 ciclistas, parte daqueles ciclistas que fizeram esse treino aqui foi o seguinte, eles faziam um estímulo de 5 segundos, 5 segundos mesmo, 5, e descansavam, paravam, 5 segundos. Era isso, tá? 5 segundos. Na bordoada. É o vai, é paulada. Eu já participei de estudo assim, no laboratório aqui da UFSC, eu participei, é uma loucura, cara, parece uma seita, assim, ó. Só falta realmente alguém estar com o chicote nas tuas costas batendo para tu fazer all out. Porque é sangue no olho, faca nos dentes e vai, cara. É o máximo que você pode fazer. Beleza. Depois desses 5 segundos, os atletas que estavam nesse grupo aqui descansavam 25 segundos. Ou seja, 5 vezes o tempo do estímulo. Ok? Depois que descansavam 25 segundos, eles eram submetidos, na sequência, a um estímulo de 10 segundos, paulada, bordoada. Então já não era mais curtinho assim como antes, que era 5 segundos, era 10. 10 segundos. Depois, descansavam 50 segundos, 5 vezes o tempo do estímulo. Após esse intervalo, eles eram submetidos a 20 segundos de estímulo all out. Aí aqui entra uma coisa importante da bioenergética, lá da fisiologia do exercício aprendida na graduação, que é o quê? Quando você tem ali em torno de 10 a 15 segundos, a predominância do sistema energético é ATP-CP, predominância e não exclusividade. Isso é muito importante deixar claro para vocês. Então, quem dá o subsídio para fornecer energia entre 10, 12, 15 segundos é ATP-CP. Ou seja, é a síntese de ATP às custas de creatina fosfato. Por isso que a gente usa creatina. É um dos motivos. Quando isso se prolonga, 20, 30, 45, dependendo do autor que você vai ler, 60 segundos, você tem aí a predominância do sistema glicolítico. Só porque o sistema glicolítico, que vai utilizar a glicólise primeiro de via anaeróbia, lá no citoplasma, para depois você ter essa glicose ali formando piruvato e lactato, esse piruvato e esse lactato, eles vão sofrer caminhos distintos, né? O piruvato, ele entra no ciclo de Krebs, ele vai ser oxidado, e o lactato, ele, por causa dessas reações que acontecem, libera íons de hidrogênio, causa o quê? Acidez metabólica.
essa acidez metabólica diminui a atividade enzimática como um todo, principalmente da CK, que é a creatina quinase, que quebra a creatina para liberar o fosfato, e da LDH, que é a lactato desidrogenase, que faz a reação entre piruvato e lactato. Uma vez que você tem um pH mais baixo, ou seja, um ambiente mais ácido, essas enzimas perdem a sua potencialidade, que leva o quê? Leva a princípios de fadiga. Então, o que acontece? Estímulos de 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos são muito mais estressantes do ponto de vista metabólico do que 10 segundos. Ok? Então, depois desse estímulo de 20 segundos, eles descansavam 100 segundos, ou seja, 1 minuto e 40 segundos. Beleza, galera? Deixa eu focar aqui em explicar para vocês o que é o short e o long. Eu já volto pro chat, já cumprimento vocês aí e já peço para que vocês vão colocando para mim aí no chat temas para as próximas lives. Pode ser? Já vão colocando aí. Poxa, Moa, traz isso aqui para nós. Poxa, Moa, traz isso cá, traz isso aqui, traz isso cá. Pode colocar no chat aí. Fica à vontade. Porque essa live foi vocês que pediram. Foi vocês que pediram essa live aqui. E eu trouxe para vocês, ok? Beleza, vamos lá. Acabou esse 1 minuto e 40, adivinha o que aconteceu? Os atletas foram submetidos novamente a 5 segundos. 5 segundos, 25. 10 segundos, 50. 20 segundos, 100. Eles fizeram isso durante 2 horas. 2 horas era isso aqui. Então, o cara chegou no laboratório, aí é cara mesmo, né? Porque eram homens, tá? O cara chegou no laboratório, vamos lá, o Snasenberg, chega aí, vamos lá. Aquece, vamos aquecer, burdoada. 5 segundos, fechou, descansa 25. 10 segundos, descansa 50. 20 segundos, descansa 100 segundos. A sonoplastia é o grande barato dessa live aqui, né? Vocês estão vendo, né? Descansou 100 segundos, volta para 5 segundos, descansa 25. 10 segundos, descansa 50. Vai assim até fechar 2 horas de treino aproximadamente, tá? Isso contando aquecimento e desaquecimento, tá? Contando tudo. Desde que o cara sentou na bicicleta para começar, até o momento que ele saiu quase infartando, provavelmente, né? Ou seja, eles fizeram isso 25 vezes. Ou seja, cada ciclo de 5, 10, 20, com a recuperação de 25, 50, 100, deu 25 vezes. 14,6 minutos de estímulo, sendo 73 minutos de recuperação. O long crash, que para mim é extremamente exaustivo, para quem já teve aula comigo na faculdade ou na pós-graduação, qual eu tive oportunidade de trabalhar com isso, inclusive, eu vou ministrar uma aula de pós-graduação daqui a uns meses na cidade de Lages, Santa Catarina, a gente vai trabalhar com isso aqui, para reabilitação cardiovascular, né, porque a disciplina é fisiologia do sistema cardiocirculatório, e uma das propostas que a gente pode trabalhar a recuperação desse indivíduo de forma cardiovascular é aplicando o crash training. Então, para quem é de Lages aí, para os meus alunos maravilhosos de Lages, nós vamos ter uma aula dessa aí. Na graduação também eu trabalho dessa forma aqui, na graduação a gente faz exemplos práticos disso aqui. Eu vou mostrar alguns vídeos, mas não é da graduação, é de cursos e também vídeos de cursos online, vou mostrar para vocês como é que a gente aplica isso. No crash training, olha só, se você pegou bem aqui o short, tá? O long fica fácil de entender. A diferença é o tempo do estímulo. A recuperação vai ser consequência, é claro, porque é 5 vezes, né? 5 vezes o tempo do estímulo, mas aqui foi 15, 30, 45. Então você imagina fazer 45 segundos all out. Tá? É 45 segundos. O que acontece? O que a gente observa na prática, tá? Que a partir do 15º segundo, ou seja, de 15 segundos, 20 segundos, dependendo da pessoa, a gente começa a perceber uma perda de eficiência mecânica, ou seja, nas rotações por minuto, né? Porque é ciclismo, tá, pessoal? É pedal. Então o cara tá aqui, ó, vum, 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 vum. Quando chega ali perto do 15, 20, ele começa vum, 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 vum. Ele diminui isso. Por que ele diminui isso? Por vários aspectos. Vários, tá? Treinabilidade, falta de treinamento de membros inferiores, mas tem um aspecto energético muito forte envolvido. Ele tem aquela acidose metabólica se concretizando a partir daquele momento. 15, 20 segundos e tal. Você começa a perceber que aquele indivíduo ele começa a perder eficiência mecânica.
A gente consegue observar isso na musculação, por exemplo, num drop set. O drop set, por exemplo, é fantástico você observar essa perda e você sentir no exercício a musculatura literalmente queimando, porque existe um pH reduzido ali e uma acidez metabólica estabelecida, um dos motivos, né? Íons de hidrogênio, acidez metabólica envolvida ali, e você tem ali uma perda de eficiência mecânica. Por quê? Porque a atividade enzimática reduz, você perde a contratilidade muscular, ou contrabilidade muscular, você pode escolher como você quer falar. A diferença, então, entre o short e o long é exatamente nos tempos dos estímulos, apesar de o short ter um estímulo de 20 segundos que poderia se encaixar aqui no long, já que o long tem um estímulo de 15 segundos. Então, o long crash, aqui nesse caso, ele trabalhou com menos rodadas, né? Claro que trabalhou com menos rodadas, porque para bater o mesmo tempo, né, de 1h30 a 2 horas de treino, é claro que isso aqui vai demorar mais, porque o tempo de estímulo é maior e a recuperação é maior. Então, o grupo que foi sorteado para vir para esse long crash fazia 15 segundos, descansava 1 minuto e 15. Depois fazia 30 segundos, descansava 2 minutos e meio, ou seja, 150 segundos. Depois fazia 45 segundos all out e descansava 225 segundos. 225 segundos dá 3 minutos e 45 segundos. Então era um intervalo bem longo. Por isso, um chamado de longo e o outro chamado de short. Não só pelo estímulo, mas também pela recuperação. Fechou? Nesse caso aqui, o long crash, eles faziam 10 séries. Eram 10 ciclos, 15 minutos de estímulo, muito parecido com o short, 75 minutos de recuperação, muito parecido com o short. Ou seja, a diferença aqui foi exatamente no tipo de treinamento. Beleza, galera? Aí o Carlos cumprimentando. Muito obrigado, professor. Professor Carlos. Se eu não me engano, o professor Carlos é lá da cidade de Paulo Afonso, Bahia. Olha, me diz se eu acertei, tá, professor? Me diz. Se eu acertei, eu mereço aí o teu joinha aí, tá? Se eu não me engano, o professor Carlos Daniel é lá da cidade de Paulo Afonso, Bahia. Lá na Bahia, se eu não me engano. Tá vendo? É o Nordeste. Mas deixa ele confirmar antes de eu mandar um salve para a grande Bahia aí, tá? Se eu não me engano, é. Se eu tiver errado, pode me corrigir, não tem problema nenhum, tá? Chutei aí, tenho quase certeza que é. Vamos lá. Seguindo, galera, resultados principais do estudo científico, tá? Depois você pode fazer o seguinte, tá? Professor, eu quero ler esse artigo. Quer ler o artigo? Então faz o seguinte, ó, essa live vai ficar gravada 24 horas. Para quem tá lá na EmpScience, na minha plataforma, vai ter o artigo científico para vocês lá. É só pegar o título aqui, ó, e digita no Google, ó, Effects of a 7-Day Overload Period, digita, e vai aparecer Clark. Se você colocar Effects of a 7-Day e colocar Clark, já vai aparecer o artigo, baixa, é gratuito, tá? É só escrever no Google lá e aparece, pronto, checa realmente se é essa capinha aqui e pronto, fechou. Você pode ler o estudo científico lá, tá tudo certo. Beleza? Vamos para os resultados? Vamos usar. Aí, acertei, ó. Ah, show de bola. Acertei e vai vir dar curso aqui. Realmente, nós estávamos conversando sobre a possibilidade de ir lá na Bahia, né? Fazer um curso lá na cidade de Paulo Afonso, Bahia. Show de bola. Em comemoração, acho que é a empresa que o Carlos trabalha ou é sócio, agora não lembro de fato, mas é em comemoração a alguma empresa lá. Com certeza, vou com muito orgulho, com muita honra, lá em Paulo Afonso, na Bahia, para a gente poder discutir e conversar sobre ciência. Vamos lá. Resultados, galera, vamos lá para a gente encaminhar para o final aqui, ver a parte prática e vamos embora. Olha só, resultados principais do artigo científico, tá? Que eu acho importante trazer para vocês, que estão vinculados com a parte prática. Potência pico, medidas em watts, tá? Potência pico em watts. Veja o seguinte, ó. Aqui nós temos os modelinhos de treinamento, tá? Esse modelinho aqui, desse quadradinho aqui, esse modelinho aqui é o long crash e aqui o short crash. E esse triângulozinho cinza aqui é o grupo controle. O grupo controle perdeu potência, né? Mesmo, olha só que interessante, mesmo utilizando a periodização dos treinadores de lá. Eles perderam potência depois de 14 dias de treinamento. Porque eles tiveram que ficar 7 dias sem treinar, né? Então, depois de 14 dias, eles perderam potência. Os outros dois grupos, tanto short quanto long, aumentaram a sua potência pico e aumentaram o gross efficiency. O que é esse gross efficiency? É a eficiência bruta. Ou seja, o quanto que eu gasto de energia para gerar o trabalho. Ou seja, para gerar aquela potência. O quanto que os meus sistemas energéticos,
eles são capazes de gerar uma potência, o quanto eficiente eu sou. Tem também a economia aeróbica, que os autores avaliaram e encontraram benefícios nos dois modelos. Os dois modelos foram tão eficientes quanto um ou outro, ou seja, não teve uma grande diferença assim em relação à potência, em relação à eficiência, mas comparado ao grupo controle, ou seja, com a periodização tradicional que os atletas estavam sendo submetidos, esses modelos de treinamento foram superiores estatisticamente falando. A potência média também foi superior ao grupo controle, e também o consumo de oxigênio. Então, os atletas ganharam potência e ganharam também consumo de oxigênio. Mas eu quero que vocês observem uma coisa muito importante aqui. Vou voltar agora nessa tela. Tá vendo aqui o gráfico, ó, que houve uma crescente do 7º dia para o 14º dia? Que foi isso aqui, né, pessoal? Daqui para cá, ó. Daqui para cá. Ou seja, durante o período de recuperação, porque eles treinaram 7 dias, depois recuperaram 7 dias. Então, esses atletas, eles ganharam potência durante a recuperação. Olha que maravilhoso. Olha o benefício da periodização. Depois o cara vem me dizer que periodizar não é importante. Os caras fizeram treinamento regenerativo e continuaram ganhando potência. Continuaram ganhando eficiência bruta, continuaram ganhando potência média e continuaram ganhando consumo de oxigênio. Por que isso? Efeito residual do treinamento. Isso significa dizer o quê? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma transferência para o nosso dia a dia. Sabe aquela pessoa que treina com você até o dia 22 de dezembro? Sabe essa pessoa que treina até dia 22 de dezembro? Ou que treina até sexta de carnaval, depois volta só na outra segunda-feira, depois da quarta-feira de cinza? Sabe essa pessoa? O que você vai fazer então, meu querido amigo? Você vai fazer um treino de choque. Na semana que antecede as festas. Eu uso isso o tempo todo. Então, vamos supor, a semana acaba no dia 23 de dezembro, sexta-feira. O cara vai parar, vai pro Natal, vai pro Réveillon, e volta lá pro dia 5, dia 6, dia 7, sei lá, o caramba lá. O que eu faço naquela semana do dia 19 ao dia 23 ali? De segunda a sexta. Cara, é burdoada. Em tudo. É técnica de intensificação na musculação, é drop set, é rest pause, é kamikaze, é pico de contração, é bisset, é trisset, e é burdoada no aeróbio. Por quê? Porque esse indivíduo ele vai ainda sentir os efeitos benéficos nos 10, 12, 14 dias subsequentes. Aí quando ele voltar, ele vai te relatar, como já me relataram, isso a prática me ajuda, né? Poxa, parece que eu não perdi nada. Pô, show de bola. Se você tem essa sensação, show de bola. Ele volta melhor, ele que eu digo o aluno, né? Ele ou ela, ele volta melhor, volta mais animado, porque inclusive ele se sentiu melhor durante essas paradas, né? Poxa, né? Fui pra festa, fui não sei o quê, me senti bem, me senti disposto, que legal. Então, esse tipo de artigo, quando você olha para a realidade profissional, você consegue observar o quê? A sua aplicabilidade em outras modalidades, não só naquilo que a gente lê. Quando eu leio um artigo científico como esse, eu penso, como que eu vou usar isso em outros ambientes? Não somente aqui no ciclismo, até porque aqui são atletas de ciclismo. Poxa, mas eu posso fazer isso, por exemplo, uma bicicleta de spinning na minha academia. Eu fiz aqui, no meu pequeno estúdio, humilde estúdio, aqui na minha sala, aqui do outro lado aqui. Eu vou mostrar para vocês, eu fiz aqui. Eu fiz num curso prático que a gente fez aqui no estúdio do professor Gustavo Maito, que é grande parceiro aqui da MPScience. Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. 1 minutinho, coisa rápida para vocês verem. Como isso é aplicável no treino e também na aplicação técnica onde administra curso. Ok? Vamos lá. Bom, aplicação prática, né? Para a gente ir para o final da nossa live aqui e ver de fato como é que se aplica. Olha só. Vocês viram que esses modelos, eles propõem o quê? O estímulo e 5 vezes o tempo de recuperação.
Então, poxa, se o praticante ele tem um estímulo de 10 segundos, ele tem que descansar 50, né? Mas será que tem que descansar 50? Será que a gente não pode modificar e melhorar essa relação entre estímulo e recuperação? É uma forma de aplicação prática. Outra, quantidade de estímulos. Será que a gente não pode mexer nessa quantidade? Ao invés de ser 3, a gente, ali como foi, por exemplo, 1h30, 2 horas, né? A gente não pode encurtar isso? Claro que a gente pode encurtar isso. Porque, poxa, como é que a gente vai aplicar isso para o indivíduo da academia? Para o nosso aluno de personal? 2 horas por dia durante 7 dias. Tá louco, cara? Não tem como? Atleta é outra conversa. Mas será que a gente não pode adaptar isso? Talvez para um indivíduo ali que está com sobrepeso, a gente não pode fazer ali uns 10, 15 minutos fazendo de 3 a 5 estímulos de crash para esse indivíduo que precisa melhorar sua capacidade cardiorrespiratória num período mais agudo de 7, 14 dias? São perguntas que eu estou lançando para vocês, tá? Que eu me fiz antes de aplicar. Outra coisa, estímulos de acordo com as características metabólicas. Se é um indivíduo que eu preciso, por exemplo, treiná-lo para melhorar a sua treinabilidade, ou seja, eu preciso treinar para que ele consiga treinar melhor, o que eu posso fazer aqui? Eu posso começar com estímulos mais shorts, 5, 10 segundos, 8 segundos, 12 segundos, trabalhando mais no sistema ATP-CP, para depois melhorar essa capacidade de recuperação metabólica dele, como, por exemplo, uma ressíntese de glicose a partir do ciclo alanina-glicose, que vem lá justamente dessa quebra de glicose que vai formar piruvato, e esse piruvato que pode receber, por exemplo, um grupamento amina da glutamina e formar uma alanina e voltar a ser glicose, com estímulos de 20, 30 segundos. Então, eu vou trabalhar isso de acordo com as características metabólicas do meu aluno. Então, eu posso ter essas 3 informações aí perfeitamente adaptadas à realidade que eu trabalho, de uma forma estimulante, respeitando a ciência, e que eu possa motivar o meu aluno a sempre manter a sua alta aderência. Exemplo aqui, olha só que legal isso aqui, ó. Se a gente pensar nesse modelo short aqui, 5 segundos, 25 segundos, 10, 50, 20, 100, presta bem atenção, tá, pessoal? Esse modelinho aqui, ó, ele vai durar 3 minutos e meio, cara. 3 minutos e meio vai durar. Então, pensa o seguinte, ó. Na live passada, eu mostrei para vocês um estudo científico que fez ali uma espécie de campeonato estatístico, né? Com um treinamento concorrente, aeróbio, ritmo, musculação, qual que é melhor para o emagrecimento. E eu mostrei um modelinho para vocês de prescrição utilizando um B7, que é um modelo de treinamento, uma proposta de treino na musculação, um método de treino, e depois o cara fazia lá um estímulo intensivo na esteira. Olha só que legal, eu posso usar isso aqui também. Eu posso prescrever alguns exercícios na musculação, exemplo, 2, 3 exercícios, e depois ele pode ir lá para uma bicicletinha que tem na academia, que tem no condomínio que você atende, seus alunos de personal no condomínio, que tem na clínica, que tem, por exemplo, lá no hospital, que dá de fazer também, que eu já fiz, se dá de fazer, porque eu fiz. Eu não estou dizendo que, pode ser que dá, não, dá porque eu fiz. Agora, eu fazer é diferente de você. Olá, seu João, seguinte, seu João, vamos fazer aqui, ó, supino reto, passa o pininho reto, puxadorzinho, puxador, e depois nós vamos fazer lá 5 segundinhos na bicicleta, o senhor vai descansar 25 segundos, o senhor vai fazer 10 segundos, vai descansar 50, vai fazer 20, vai descansar 1 minuto e 40. Fechou? Fechou. Beleza. Pode ser de uma forma mais fácil para o aluno entender, para não precisar fazer conta? Pode. Seguinte, ó, seu João, faz 10 segundinhos aqui, ó, pauladinha, 10 segundinhos, descansa 1 minuto. Faz 10 segundinhos, descansa 1 minuto. Faz 10 segundinhos, descansa 1 minuto. Faz 3 vezes, pronto, fechou, vai dar 3, 4 minutos. Acabou. Volta para a sala de pesos, ali para o ambiente onde estão as máquinas, os pesos, e continua o treino. Exemplo. Usando o modelo short. Mas você pode fazer o quê? Você pode pegar aqui, ó, 10 segundos, e ao invés de descansar 50, você pode modificar essa relação entre o estímulo e a resposta. Você pode colocar 4 vezes o tempo de descanso, ou seja, 10 segundos, pode descansar 40.
10 segundos, pode descansar 30, que é mais puxado, né? Mas você pode fazer modificações no que se refere ao estímulo e à resposta. Você pode fazer isso, tranquilo, não tem problema nenhum. Tranquilamente. Eu gosto muito de trabalhar, eu, Moacir, com segundos, com estímulos entre 10 e 20. Eu gosto de trabalhar bastante nessa faixa aqui, ó. 5 segundos eu acho muito pouco, e 45 segundos, 30, eu acho muita burdoada. Isso para um consenso geral. Geral, tá bom? Contexto geral. Beleza? No modelo long, quando você pensa no que a literatura propôs ali, 15, 75, 30, 150, 45, 225, essa série toda vai durar 9 minutos. Então já é mais longa, né? Já é mais longa. Mas você pode adaptar. Você pode pegar sempre estímulos de 10 segundos e fazer o descanso de 50 segundos, para dar 1 minuto certinho. Então, 3 estímulos desses vai dar 3 minutinhos. Fechou, gente. Simples. Simplesinho. Isso vai beneficiar muito a recuperação do indivíduo. Então, esse tipo de treinamento, ele vai servir para melhorar a potência do teu aluno, consumo de oxigênio, economia aeróbia, vai melhorar, por exemplo, quando o aluno está voltando para o treinamento, parou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, para dar um condicionamento físico mais rápido para esse aluno, recondicionar esse aluno, e também para situações de reabilitação. Por quê? Se a gente pensar que é um modelo em bicicleta, a gente elimina um pouquinho o impacto e acaba beneficiando o aluno nesse sentido. Tudo bem aí, galera, no chat? Ó, vamos ver aqui a pergunta do Carlos. Vamos lá. Professor, em seu exemplo do aluno que treina até 22 de dezembro e volta melhor, seria por ter tido tempo da supercompensação agir na parte fisiológica em relação à testosterona-cortisol? Aham. Na verdade, Carlos, desculpa se eu falei volta melhor, mas ele volta bem. Ele não volta assim com aquela sensação de que perdeu um mês, sabe? O cara para, por exemplo, 22 de dezembro, daí ele volta lá no dia 5, sabe? Dia 5, dia 6. Ele volta, parece que ele não parou, entende? Parece que ele não parou. Por que isso acontece? Isso acontece justamente por causa da supercompensação. É bem isso mesmo. Só que no caso do crash training, essa supercompensação, ela acontece diferente, cara. Tá? Ela vem mais longa. Ela acontece de uma outra forma, assim. Ela acontece de uma forma por mais dias, por mais período, por mais tempo. É isso que acontece. Isso que é bacana do modelo do crash training. Isso que é bacana. Mas a tua resposta foi na veia. É isso mesmo aí que acontece, tá? Bem isso mesmo, essa supercompensação que acontece, tá? A teoria da supercompensação, na minha opinião, ela é muito válida, porém, você precisa entender como que isso funciona na sua prática. Perfeito, show de bola. Vamos lá. Seguindo aqui, ó. São inúmeras as possibilidades de prescrição dessa metodologia de treinamento, né? A gente sabe disso, como eu já mostrei para vocês aqui, mas deixa eu mostrar um videozinho aqui, ó, show de bola para vocês verem aqui, tá? Ó, ele tá sem áudio, tá, pessoal? Porque tá com musiquinha, e essa musiquinha pode dar aí um direito autoral aqui no meu canal, tá? Aqui foi um curso que nós fizemos no estúdio do professor Gustavo Maito, que tá aqui, né? Ele tá aqui com a câmera aqui filmando, pra gente fazer os efeitos de câmera, né? Aqui nós temos o Elias, ele foi meu aluno, hoje é profissional de educação física, ele é corredor, e tava fazendo ciclismo, né? E aqui tô eu, né? E o que a gente fez aqui? A gente fez na prática o modelo de crash, mostrando no curso, e aqui, por exemplo, ó, a gente botou ele para fazer o estímulo, e ele atingiu 42 km por hora, tá? Você vê que tem uma escalinha de Borg aqui, né? Ó, tem uma escalinha de Borg, já vou mostrar lá para vocês aqui, ó. Bem na bicicleta aqui tem uma escalinha de Borg, tá? E o que acontece? Depois, imediatamente, a gente pergunta como que foi o estímulo, né? Aí ele respondeu, difícil 8. Foi o que ele respondeu nesse estímulo aqui.
Ou seja, ele fez all out. Ok? Ele fez all out. Eu volto aqui para vocês. Ó. Aqui ele estava vindo de uma recuperação. E preparamos ele. E ó, vai. E eu estou berrando no ouvido dele, tá? Eu estou aqui berrando, estou aqui verbalizando aqui, ó. Baixou a cabeça e vai. Sangue no olho, sangue no olho, sangue no olho. E ele chegou a 42 km por hora. A escalinha de Borg está aqui no painel. Ele parou. Começou o processo de recuperação. Uma velocidade em que o descanso ativo se prevaleça. Difícil 8 na escala de 0 a 10. Calma que eu já vou explicar coisas importantes sobre isso, tá? Num outro vídeo aqui, onde nós temos um aluno do sexo feminino, aqui você pode ver, talvez esteja pequeno, tá, pessoal, mas tudo bem, não é porque no computador fica grande, né? Tá aqui, ó, segundo estímulo do crash ou out, 15 segundos de estímulo, tá? Então aqui nós temos a praticante de sexo feminino, all out. Só que aqui a gente contou a velocidade, ó, tá ali no painel, tá vendo? Ó, no inferior esquerdo, a velocidade que ela chegou. A velocidade que ela atingiu nesse estímulo aqui, observe lá, ó. Ela atingiu, olha só. A raiva, né? Ela atingiu 48,1 km por hora. Nesse caso aqui, veja que o descanso foi de 1 minuto. Tá bem ali escrito aqui em cima, aqui, bem do meu lado aqui, ó. 1 minuto de descanso. 1 minutinho de descanso. Eu fiz um modelo para ela 4 vezes o tempo de estímulo. 15 segundos, 4 vezes o estímulo. Só que aqui, quando a gente treinou dessa forma, eu não queria observar a percepção de esforço. Eu queria observar a frequência cardíaca, tá? E a gente conseguiu observar que a frequência cardíaca chegava muito próximo de 100%. Tanto aqui, no caso dela, chegou ali a 182 batimentos por minuto. No pico máximo, né? Inclusive tardio, ó, tô tocando o relógio dela ali, para você observar que, inclusive, a gente consegue também ver a frequência cardíaca. Só que a frequência cardíaca não é o melhor parâmetro de controle para esse tipo de treino, tá? Não é o melhor parâmetro de controle. O melhor parâmetro de controle para esse tipo de treino é a percepção de esforço. É a melhor que tem, tá bom? Para vocês, né, não acharem que eu não treino, também teve eu. Falei para vocês que ia mostrar eu. Então, olha só. Um estímulo aqui de 10 segundos. Tá eu ali. Eu tô aqui no meu estúdio, aqui na minha casa. Aqui é só sair dessa portinha aqui à direita. Aqui eu botei as câmeras para poder filmar. Essa bicicletinha aqui é a mesma bicicletinha que estava aqui. É a mesma bicicleta que estava aqui. Ó, pode ver que é a mesma para quem observou, né? Eu fiz também um estímulo também. Eu fiz um treino, né? Para filmar e tal, para poder soltar isso no YouTube. Esse vídeo tá no YouTube, tá? Eu também fiz estímulo de 10 segundos, ó, paulada, bordoada, só que a diferença é que eu tive que eu mesmo me controlar, né? Um pouquinho diferente dos outros, que os outros tiveram a minha ajuda. Então aqui eu cheguei a 47,7 km por hora. Ou seja, é interessante porque você consegue dar um desafio para o aluno, você consegue aí melhorar essa potência aeróbia, essa potência de membros inferiores e tudo mais. É um treino extremamente aplicável. Cheguei a 153 de batimento cardíaco. O batimento cardíaco máximo em teste de cicloergômetro é 183, né? Então cheguei ali a 70% mais ou menos. Então veja, ó, o batimento cardíaco não é tão fiel assim quando a gente pensa, por exemplo, nesse tipo de treinamento. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui para a gente só finalizar essa parte mais técnica da questão da percepção subjetiva de esforço. Essa escala é a escala indicada para você controlar esse tipo de treinamento. É uma escala de Borg aplicada, adaptada para o ciclismo. Então, ela é uma escala de Borg. Simples assim, não tem mistério, tá? Não tem mistério. Ah, mas professor, eu não tenho essa escala aí. Não tem problema, você pode usar uma outra escala de Borg, qualquer outra escala, não tem problema nenhum. O mais importante é você fazer algum tipo de controle para ver se realmente esse aluno está chegando próximo do máximo. Por exemplo, o Elias, que foi aquele primeiro menino que você viu ali, lá no curso, que disse que foi difícil o estímulo, teve um momento do treino, durante o curso, que ele falou que foi mais de 10. Ele falou que foi 11, 12. Isso é permitido, tá? Não é que a escala vai de 0 a 10, que ele tem que dizer 10 como máximo. Ele pode dizer que foi, nossa, super, mais ultra, mega, zord exaustivo, foi 12, 13, 15 de exaustão. Isso é permitido na literatura e você tem que registrar isso. Lá nesse curso que a gente ministrou, que foi um curso gravado, inclusive, a gente percebeu isso e ele relatou isso. Ele deu uma escala de 12 ou 13, eu não lembro.
o quanto que ele deu no estímulo lá de 45 segundos. Porque realmente, cara, é absurdamente exaustivo. Mas você pode adaptar para o seu aluno. Estímulos de 10 segundos, de 8 segundos, 5 segundos. Algo extremamente aplicável, que você pode também periodizar isso, dia a dia, semana a semana, conjugar isso com a musculação. Você pode fazer isso de forma em que seja muito aplicável, pessoal. Isso que é legal aí desse tipo de treinamento. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Deixe no chat para mim aí, por favor. Peço, por favor, a inscrição no canal, o like, isso é muito importante, tá? É fundamental para a gente continuar crescendo. Eu deixei aqui no comentário fixado o site empscience.com.br para você conhecer o site. Vou falar um pouquinho daqui a pouco do curso novo que entrou. Se tiver dúvida aí, deixa no chat que eu vou ler, que estou lendo aqui vocês aí já sanando as suas dúvidas. E outra coisa importante, tá, pessoal? Na descrição desse vídeo tem o link do canal da empscience, que é gratuito. Lá tem mais de 50 aulas gratuitas para você assistir, para você se capacitar, né? E também já se inscreve lá, deixa os likes, tudo lá, que isso é muito importante, porque daí a gente continua sempre divulgando esse tipo de material. Beleza? Alguma dúvida aí, galera? Deixa a dúvida aí no chat, quem tiver. Ó, para quem é assinante que está assistindo aí, ou que vai assistir a live depois, tá, pessoal? Teste de 1RM, acabou de sair esse curso novo lá na plataforma, um curso com 10 horas de carga horária. Esse curso aí vai contar aí com com 17 aulas, tá? 17 aulas onde vai ter introdução ao teste do RM, procedimentos metodológicos, tabelas de classificação, teste de um RM direto e indireto, as diferenças entre esses dois testes e como você aplica isso na sua prática profissional de forma muito simples e direta. E sem contar que, além das aulas, né, de toda a parte de certificado, conteúdo e tudo mais, quem está lá dentro da plataforma da empscience, e nesse caso desse curso aqui especificamente falando, que já está liberado lá, tá? O pessoal está fazendo lá, então se você ainda não se tocou que está lá dentro do curso, volta lá e assiste. Tem essa planilha aqui, ó, que calcula automaticamente um RM por meio de 12 equações da literatura, simplesmente colocando o peso movido e o número de repetições. É dois botõezinhos que você arruma ali e dá para você o teste, o RM estimado, show de bola, planilha, que essa planilha, se você comprar por fora, ela custa R$ 89,00, mas para quem é assinante, já está lá dentro, já está lá, é só baixar e usar à vontade, fazer o curso, se capacitar e se tornar um diferenciado e uma diferenciada. Show de bola, né, galera? Então, esse curso, entre outros aí, né, a gente está com 52 cursos, e lá no canal do YouTube 56 aulas gratuitas. Fiquem muito à vontade para poder usufruir desse conteúdo. Beleza? Dúvidas, pessoal? Quem tem dúvidas, deixe para mim nos comentários aí. Vamos tirar essas dúvidas, minutinhos finais, para a gente comentar. Vamos lá. Não estava conseguindo comentar. A Patrícia, talvez você não estava logada, Patrícia. Isso acontece quando você não está logada. Obrigado, Moa. Olha, top. Se eu aplicar na esteira um tiro mais 10 minutos de pausa, mais 50 segundos de tiro, mais 10 minutos de pausa e diminuir os tiros em 10 segundos, é considerado crash? Não, porque na esteira você não consegue controlar a velocidade do indivíduo para all out. Excelente pergunta da Patrícia. Excelente pergunta. Até achei que ninguém ia perguntar, mas perguntaram. Vamos resumir essa tua pergunta aí, Patrícia. Vamos resumir a tua pergunta, tá? Dá para fazer o crash na esteira? Não. Não dá para fazer crash na esteira. Por que não? Porque na esteira não dá de fazer all out. Não dá para você botar o máximo de velocidade possível, porque a velocidade ela é crescente. Onde seria o mais indicado para fazer all out com corrida? Na rua. Na rua, sim. Na rua. Treinamento ao ar livre. Por que ao ar livre? Porque daí você você delimita o trajeto, você coloca um trajeto de 0 a X e pede para o seu atleta percorrer o mais rápido possível desse 0 a X. Tá, mas se eu quero, por exemplo, fazer esse modelo de crash na rua durante 15 segundos. Ora, meu querido amigo, você pode fazer o seguinte, você pode
estimar uma velocidade. O quanto que o teu aluno demoraria para fazer tantos metros em uma determinada velocidade. Exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Se você pegar um trajeto de 50 metros, tá? Para o indivíduo que corre ali mais ou menos uns 20, 25 km por hora, ele vai demorar 5, 6 segundos para completar isso. Mais ou menos isso. Então você pode fazer estímulos all out de 100 metros. Porque 100 metros você sabe que ele vai demorar aproximadamente 10, 15... 10 não, 10 daí já é o Usain Bolt, né? Mas vai demorar ali 15, 18, 20 segundos, né? Pronto. Ou você pode fazer estímulos de 80 metros, 70 metros, para o seu atleta demorar 12, 15 segundos. Aí seria um all-out. Seria um all-out, porque daí você vai... A gente fez isso na prática também, tá, Patrícia? Excelente pergunta, tá? A gente fez isso na prática na rua. Eu, Matheus Zanetti, que é corredor, inclusive é corredor, o professor Gustavo Maito, o professor Daniel, que são todos corredores de rua, exceto eu, porque eu não sou bosta nenhuma. Mas a gente fez isso aqui em Biguaçu, na cidade de Biguaçu, que é aqui, indo para o norte aqui. A gente fez lá no Delta Ville, que é um condomínio lá, um condomínio aberto. Nós fizemos lá, foi muito legal isso aí, que a gente conseguiu ver as velocidades, declínio de potência e tal. Foi muito legal. Ou seja, Patrícia, para o out em academia, o mais indicado é que você utilize um aparelho que permita a liberdade da capacidade máxima do indivíduo. Quando você tem uma esteira que a velocidade você não consegue designar essa velocidade, fica mais difícil. Numa prescrição, fica viável 2 vezes por semana com um intervalo de 72 horas? Sim, sim. Inclusive, os atletas ali do estudo científico fizeram 2 horas por dia com 24 horas de descanso. Então, é perfeitamente aplicável. A questão é o seguinte, você não vai fazer o teu aluno correr, pedalar, enfim, estímulos all out durante 2 horas. Você pode fatiar um pouquinho esse conteúdo aí, né, de 2 horas para tipo 10, 12 minutos, e aplicar um pouquinho cada dia, sem problema nenhum. Então você pode periodizar, porque muitos de vocês ainda pensam dia a dia, né? Vocês pensam muito dia a dia, é da geração, né? Vocês pensam muito dia a dia. Na periodização a gente não pensa dia a dia, a gente pensa ano a ano e vai regredindo, né? Ano a ano, semestre a semestre, mês a mês, semana a semana, dia a dia. A gente pensa o contrário, a periodização ela pensa o contrário, ela vai do macro para o micro, e não do micro para o macro. Então, exemplo, se você pensar numa semana de treinamento, você pode pensar o seguinte, eu quero que o meu aluno ele tenha pelo menos 1 hora de crash nessa semana, e ele treina de segunda a sexta, então posso colocar 10 a 12 minutinhos por dia. Pronto. Fechou. Show de bola. Fica lindo, maravilhoso. Show. Isso. Boa, Patrícia. Isso aí. Muito útil com os alunos de TAF e futebol. Sim, até porque o futebol, assim como os outros esportes que são acíclicos, como o handebol, como o voleibol menos, né? Mas o handebol, o futebol americano, que mais é que nós temos de acíclico? O basquete, eles usam bastante crash training, né? Os atletas de atletismo, os rasistas, né? 100, 200 metros, 400 metros, um pouquinho do 800, mais até o 400 metros, eles usam muito os crash para aumento de potência, aumento de consumo de oxigênio e melhora do condicionamento físico. Show de bola. Feliz ano novo atrasado, 4 anos sem falhar. Obrigado, Patrícia. Um feliz ano novo para você aí, muito abençoado, muita paz. Até a próxima, galera. Valeu aí, Thiago. Né? Valeu aí, Ivanildo também, direto lá, né, do Rio Grande do Norte. Satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo nessa live. Fiquem muito à vontade para aproveitar os outros conteúdos. Tudo de bom para vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera!